A Bíblia diz que o povo rejeitou Deus. O povo virou as costas para Deus. Agora imagine se fosse conosco. Imagine só uma pessoa que a gente mais ama, que a gente mais intimidade, que a gente quer bem, que quer pertinho da gente, começa a nos escantear, a nos esquecer, a dizer palavras que ferem o nosso coração. Com certeza o fator humano vai falar como sendo preponderante e a gente vai ficar, de certa forma, o mais distanciado possível dessa pessoa. Mas o amor de Deus, ele rompe as barreiras. O amor de Deus nos aproxima do seu plano, do seu projeto, do futuro, e ele vela com a sua palavra. Ele disse a Jeremias: Jeremias, eu não sou Deus apenas de longe, eu sou Deus de perto, eu sou Deus que vejo, eu sou Deus que sei quando o meu povo está clamando por mim. Ele diz a Jeremias: Jeremias, clamas a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes, coisas que tu não sabes, Jeremias. Eu vou fazer algo extraordinário, Jeremias. Eu vou fazer até aquilo que tu não consegue projetar, porque os teus olhos só veem o que está no momento, o que está à tua volta. Mas eu, Senhor, eu examino o coração, eu entendo a tua aflição. E foi isso que aconteceu. O povo virou as costas para Deus. O povo não entendia o que é valorizar a presença de Deus. É uma tecla que eu bato muito: valorizar a presença de Deus. Diante disso, 1 Samuel capítulo 8, a Bíblia diz que começa o período monárquico. Vem Saul, vem Davi e vem Salomão. E aqui que o negócio explode. Porque a partir de Salomão, a gente vê que ele começa a afligir o povo. Era um rei sábio, mas o padrão luxuoso falou mais alto. E a Bíblia diz que após a morte de Salomão, Salomão já havia edificado o templo de Jerusalém. Após a sua morte, houve uma grande ruptura do templo, de todos os valores, e entrou em uma decadência moral e espiritual muito grande. Porque após a morte de Salomão, a Bíblia diz que o seu filho Roboão, ele passou a estar governando o trono, mas ele não escutou os conselhos que vieram para ele, e ele continuou infligindo o povo com altos impostos. Você vai ter que pagar isso, se não pagar vai ser pior, e escravizando o povo. Mas o povo queria ter uma vida de equilíbrio. O povo ficou triste. Como é que vai trabalhar se alguém é só infligindo só leis pesadas, decretos? Então foi nesse período que houve uma ruptura do templo, onde agora do lado esquerdo estava Roboão, liderando a capital de Jerusalém, o sul de Jerusalém, e do lado direito estava Jeroboão, liderando o norte de Samaria. Jeroboão, Samaria; Roboão, Jerusalém. Mas o povo edificou um bezerro de ouro em Samaria, para impedir que o povo do norte entrasse no território do sul para adorar no templo. E através de tantas e tantas coisas, a Bíblia diz que Deus ficou triste. Deus agora decide levantar um profeta, e a Bíblia diz que ele achou Isaías. Deus começa a mostrar a Isaías, olha o que eu fiz, Isaías, olha as coisas que eu fiz por este povo que deu as costas para mim, Isaías. Imagine só a aflição de Deus, imagine só a conversa que ele teve com Isaías, e ele diz a Isaías: o meu povo virou as costas para mim, Isaías, mas eu amo tanto eles, amo tanto, que olha o que eu fiz com eles, Isaías, quando o meu povo estava lá, Isaías, chorando, trabalhando e sendo castigado pelo povo do Egito. Eu do altos céus ouvi o clamor do meu povo, e naquele momento eu disse: hoje eu coloco um ponto final, hoje eu coloco um basta nessa situação. E eu enviei o meu filho amado, eu enviei Moisés, aquele que eu tirei das águas, aquele que eu preparei para entrar no palácio, aquele sim, o Moisés
que mudou a história do povo hebreu. Fui eu que ouvi a oração do meu povo e decidi agir no meu tempo. E de repente, por intermédio de Moisés, olha o que eu fiz, Isaías, olha o que eu fiz sobre o povo que virou as costas para mim. Eu enviei Moisés, Moisés foi para o Egito, Moisés agora fala a Faraó, mas eu quem encorajei Moisés. Moisés dizia a mim: Deus, eu não sei falar, mas eu disse: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Não foi eu, Moisés. Eu velo com a minha palavra, eu vou ser com a tua boca, Moisés. Olha o que tu tens na tua mão. E Moisés mostrava um cajado, e Deus disse: joga no chão, transformou em serpente. Pega Moisés pela cauda, transformou novamente em cajado. E Deus disse: coloca as mãos sobre o teu peito, Moisés. E ele colocou entre a roupa, e de repente, quando ele puxa, a mão está leprosa. E Deus diz: coloca de novo, Moisés. Quando ele tira de novo, a mão estava sã, estava curada. Era Deus dizendo: Moisés, sou eu, o eu sou, vou fazer a diferença na tua vida, na tua história, Moisés. Crê e vai, porque eu serei contigo. Mas Isaías estava vendo o que Deus estava dizendo. Eu imagino essa conversa e Deus contando muitos detalhes para Isaías. E Deus disse: mas Isaías, olha o que eu fiz por intermédio de Moisés. Moisés chegou diante de Faraó. Moisés começou a falar para Faraó e para o meu povo sobre o meu plano, sobre tudo aquilo que eu quero fazer para o meu povo. Chegou um período que Moisés se deparou com o mar vermelho, e eu com a minha mão vitoriosa, o povo vinha atrás e Moisés estava adiante. E Moisés poderia até pensar: e agora como é que vai ser? Estamos encurralados. Mas eu decidi agir por intermédio de Moisés. E Moisés, quando tocou ali sobre aquele mar, o mar se abriu de um lado a outro, e o meu povo, Isaías, passou a pés enxutos. Olha o que eu fiz por intermédio de Moisés. No deserto enviei cordonizes, no deserto enviei maná, no deserto, durante o sol escaldante do deserto, enviei uma nuvem que cobria todo o meu povo, e o povo ia, e aquela nuvem ia conforme os passos do meu povo, e impedia que o sol muito forte influenciasse no meu povo, porque eu velo, eu cuido, eu transformo a situação em bênção. E o deserto não é para a morte. Isaías, olha o que eu fiz por Moisés, por intermédio de Moisés, durante a noite, o forte gelo do deserto, e também as armadilhas que estão no deserto, as cobras venenosas que estão ali passando por cima daquela areia, que poderia muito bem atacar o meu povo durante a noite. Eu coloquei coluna de fogo, coluna de fogo para iluminar todo o deserto, e o meu povo ia, eu ia adiante, e isso durou muito tempo. Olha o que eu fiz por intermédio de Moisés. Isaías, o que eu tenho para fazer neste tempo é coisas grandes, Isaías. A quem eu enviarei? Quem há de ir? Para quem eu vou entregar esta missão, Isaías? Eu velo com o meu povo. Enquanto o meu povo me rejeita, eu trago o meu povo novamente para perto de mim, Isaías. Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus cumpriu a sua palavra também por intermédio do profeta Isaías. Isaías ia pregando, Isaías ia anunciando a palavra de Deus, mas chegou um momento crucial na vida de Isaías. Isaías foi agora capturado, e colocaram Isaías em uma situação muito, mas muito delicada. Isaías agora foi morto. A Bíblia diz que cerraram Isaías ao meio. A Bíblia diz que aquilo era uma punição muito grave para poder parar, impedir o projeto de Deus. Mas o amor de Deus é maior do que os problemas. O amor de Deus é maior do que a nossa própria vida. E a Bíblia diz que por intermédio de tudo isso, lá do outro lado,
Deus viu Jeremias. Jeremias estava na terra de Anatote. Jeremias estava numa terra de sacerdote. Jeremias era filho de sacerdote. Estava aproximadamente com seus 17 anos. Mas Deus marcou um encontro com Jeremias. E Deus disse a Jeremias: Jeremias, agora eu conto com você, Jeremias, você que vai anunciar a minha palavra, você que vai endireitar o meu povo conforme aquilo que eu colocar na tua boca, Jeremias. Jeremias, ainda antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, Jeremias. Eu te dei por profeta às nações. Tu vais, Jeremias. Mas Jeremias sabia do que havia acontecido com Isaías, e Jeremias começa a dizer a Deus: Deus, eu sou uma criança, Deus, eu não tenho experiências, quem há de acreditar na minha palavra? Deus, eu não sei fazer essas coisas. Mas Deus disse: Jeremias, tu vais, Jeremias, eu colocarei, eis que colocarei as minhas palavras na tua boca, Jeremias, e o que eu te disser, tu dirás. E Jeremias começa anunciando, mas a vida de um profeta não é fácil. A Bíblia diz que Jeremias andava anunciando a palavra de Deus em Jerusalém. Neste tempo as ruas estavam cheias, repletas de pessoas, mas por anunciar a palavra de Deus, por anunciar o arrependimento em um povo que estava em decadência, a Bíblia diz que o povo anunciou tudo o que Jeremias estava dizendo. E claro que o povo acrescentou mais algumas coisas, mais alguns detalhes. A Bíblia diz que o povo anunciou a Passu, e de repente ele, que estava acima dos sacerdotes, ele que tinha todo o controle da guarda, ele decidiu agir. Ele vai até Jeremias. Ele poderia muito bem ouvir o profeta de Deus, mas ele vem, esbofeteia Jeremias no rosto. Creio que Jeremias sangrou, creio que ele chorou, creio que ele olhou para o chão e disse: Deus, por que eu estou passando por isto? Eu não posso, Senhor, olhar para mim como eu olhava antes. Antes eu tinha um semblante de alegria, mas agora eu não consigo olhar para mim. Olha o que o Senhor está fazendo comigo. O Senhor me tirou da terra de Anatote, o Senhor me tirou de onde eu não deveria ter saído, e o Senhor agora quer que eu pregue para o teu povo. E agora olha o que eu estou recebendo. Fui esbofeteado agora no rosto, e eu estou sendo envergonhado pela tua palavra. Jeremias ficou triste, Jeremias ficou cabisbaixo. Jeremias tinha tudo para dizer: eu não vou mais falar a tua palavra. E o que acontece? Não parou por aí. A Bíblia diz que Passu manda colocar agora algemas nas suas mãos, manda colocar algemas nos seus pés, e colocaram Jeremias de frente para o templo. E todos aqueles que passavam viam Jeremias, quem sabe chorando, de cabeça baixa. Alguém passava e cuspia, alguém zombava de Jeremias, alguém dizia: olha aí o filho de Ilquias, o sacerdote. Mas Jeremias manteve a sua identidade em Deus. Nos tempos de hoje é comum a gente observar pessoas que são direcionadas por palavras de pessoas que não têm nada para acrescentar. Jeremias poderia muito bem seguir o conselho de outras pessoas. Você acha que ninguém passou ali, que alguém não passou ali e disse a Jeremias: Jeremias, pede perdão, Jeremias, esquece isso, alguém passou. Mas Jeremias, mesmo no seu sofrimento, ele preservou a sua identidade. Chegou um momento crucial na vida de Jeremias, que é um momento preponderante na vida de nós, seres humanos, que a gente fica cabisbaixo. E de repente Jeremias disse: Deus, eu só sirvo de opróbrio. Olha o que tu fizeste. Maldito dia, Deus, em que disseram para o meu pai que era um menino que havia de nascer, que havia nascido: olha
olha o que tu fizeste, Deus. E Deus olhando para Jeremias. Jeremias foi colocado no calabouço de Jerusalém, a cisterna de Jerusalém, mas Deus é aquele que vê, aquele que está, mesmo diante da cisterna, em prontidão. E a Bíblia diz que Deus foi lá, onde estava Jeremias. Deus permitiu que alguém visitasse Jeremias, olhasse a situação de Jeremias e fosse ao rei dizer: rei, tem misericórdia de Jeremias, olha a situação que está Jeremias. E o rei foi lá e permitiu que tirasse novamente Jeremias do calabouço. Mas Jeremias poderia muito bem, foi esbofeteado, foi colocado na cisterna, poderia ter olhado para a pastor e dizer: me perdoe, mas não. Jeremias tinha convicção, tinha certeza do seu chamado. E Jeremias olhou para ele e disse: o teu nome será vergonha. E Jeremias continuou no seu ministério terreno, anunciando a palavra de Deus em templo, em fora de templo. Ele anunciava a palavra de Deus. E a Bíblia diz que certa vez Jeremias recebeu do rei Nabucodonosor um convite. Mandou o capitão da guarda ali, que trabalhava com Nabucodonosor, Nebuzaradã, ir até Jeremias e em convite ser o convidado especial para estar ao lado de Nabucodonosor. Imagine nos tempos de hoje, quem não gostaria de estar ao lado do rei? Mas aí que está o problema. Jeremias entendia que a situação dele não poderia ser ali mudada até que Deus entrasse na situação. Era um momento crucial para Jeremias. Jeremias continuou profetizando esperança em meio aos escombros, em meio às destruições que restaram de Jerusalém. Tudo acabou, apenas o muro da lamentação é que ficou de pé. Tudo foi derrubado. E a Bíblia diz que ele começa a profetizar na nação. Mas certa vez, do outro lado, a Bíblia diz que à margem do rio Quebar estava Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel, ele chorava. A Ezequiel, ele cantava cânticos a Deus junto com os exilados que estavam na Babilônia. E eles cantavam com saudade de casa, eles cantavam com saudade de Jerusalém. E a Bíblia diz que eles sentiram a comoção de voltar novamente, mas Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Nesse período de cativeiro, era comum muitas pessoas que morriam ali serem tiradas e serem lançadas no vale. O pai, quando via seu filho morrer durante o cativeiro, ele pagava um certo valor para que uma outra pessoa ali, não judeu especialmente, pegasse aquele corpo e levasse até o vale e ali colocasse. E todos os dias o pai ia ver. Durante 3 dias eles acreditavam, a crença deles, e eles acreditavam que Deus poderia restaurar, Deus poderia ressuscitar aquela pessoa que estava ali. E havia um distanciamento de 50 metros de distância, e eles observavam. No primeiro dia era comum, durante aquele primeiro dia, descia um corvo e de repente perfurava o olho daquele cadáver, e de repente aquele corvo ia embora, e durante a noite vinham as hienas e comiam tudo o que restava. Vinha também a águia, e a águia comia também parte das vísceras. E por último, existia um pássaro que está em Levíticos, que é chamado de quebrantoso, que ali destruía e comia o tutano. E aquele pai que observava, ele chegava a dizer: realmente não tem mais esperança, mas Deus, ele pode mudar toda a situação. A Bíblia diz que diante daquele cenário foi tumultuando ossos e mais ossos, e se formaram um vale, e esse vale estava sequíssimo, pois não tinha mais nada, estava numa situação que jazia muito tempo, já tinha muitos vestígios. Mas Deus, na vida de Ezequiel, elevou Ezequiel a ver aquele vale, e Deus disse a Ezequiel: Ezequiel,
estes ossos poderão reviver? E Ezequiel disse: ah, Senhor, só tu sabes. E de repente Ezequiel pega e profetiza. Deus diz a ele: Ezequiel, profetiza. E Deus, através de Ezequiel, ali com a sua mão estendida sobre Ezequiel, Ezequiel disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E de repente aqueles ossos, houve um grande reboliço e os ossos se juntaram, cada osso com o seu osso. Não foi um osso de alguém que se juntou com o outro, não. Foi cada osso de um corpo se juntou com um próprio corpo, e aquele outro corpo, os ossos que pertenciam a ele se juntaram a ele e formou um numeroso exército. Era Deus dizendo: eu velo com a minha palavra, Ezequiel. E de repente a Bíblia diz que ainda na Babilônia existiu um rei chamado Ciro, e a Bíblia diz que através dele Deus permitiu que os judeus voltassem novamente para Jerusalém, para reedificar novamente a terra de Jerusalém. Era Deus mostrando a Ezequiel, era Deus mostrando a Jeremias, que havia também comprado uma terra em Jerusalém, que ele vela com a sua palavra. Se você chegou até aqui, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus é Deus que cumpre promessas, Deus é Deus que vela com a sua palavra. No momento certo, Deus vai trazer a restauração que você precisa. No momento certo, Deus vai colocar cada coisa no lugar. Continue crendo, continue no lugar, não saia de maneira alguma, porque no momento certo, tudo vai fazer sentido. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te fortaleça e que você não saia do lugar. E é importante, não vire as costas para Deus.